Oi, pessoal! Hoje nosso papo é sobre um assunto sério e que mexe com a vida de todo mundo: os crimes contra a administração pública. E olha, isso vai muito além de só desviar dinheiro, viu? É, na verdade, uma quebra de confiança, daquela confiança fundamental que a gente deposita no Estado para cuidar do que é de todos. Então, como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, a gente vai entender o que a lei está protegendo de verdade. Depois, vamos entrar de cabeça em alguns crimes bem específicos, tipo peculato. Vamos também acabar com aquela confusão clássica entre concussão e corrupção passiva. E, claro, entender o que danado é prevaricação. No final, a gente amarra tudo isso com a ideia de integridade. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Pensa só, o que acontece quando a pessoa que deveria proteger, que deveria servir, vira a própria ameaça? O estrago, nesse caso, não é só financeiro, não. É muito mais fundo. Atinge em cheio a base da nossa sociedade. Beleza? Vamos começar do começo, então. Antes da gente sair falando dos crimes, um por um, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que a lei está querendo proteger com tudo isso. A administração pública, de um jeito bem simples, é a máquina do Estado, né? São os órgãos, as entidades, os agentes, todo mundo trabalhando em nome do interesse público. Então, quando a gente fala em proteger a administração, não estamos falando só de proteger o dinheiro, os prédios. A gente está falando de proteger a moralidade, a imparcialidade e, principalmente, a confiança que todo mundo tem que ter de que essa máquina está funcionando do jeito certo. Bom, nosso primeiro crime da lista, peculato. O jeito mais fácil de entender o peculato é pensar naquela clássica história de entregar o galinheiro para a raposa cuidar, sabe? É um baita abuso de confiança porque a pessoa que tinha que guardar uma coisa é justamente quem pega para si. A lei, lá no artigo 312, é bem clara. A grande sacada do peculato é essa. O funcionário público já tem a posse da grana, do bem, o que for, por causa do cargo dele. Ele não precisa forçar nada, não precisa arrombar uma porta. A porta já está aberta para ele, entende? Olha só, aqui a gente consegue ver as pecinhas que montam esse crime. Precisa ser um funcionário público, certo? A ação é se apropriar ou desviar alguma coisa. Mas o ponto-chave, o que define tudo, é a condição. Ele só consegue fazer isso porque o cargo dá a ele acesso. É justamente isso que faz ser peculato e não um furto comum. E tem mais. Tem uma variação bem interessante que é o chamado peculato-furto. Como o nome já diz, é uma mistura. Aqui, o funcionário não tem a posse da coisa, mas ele usa alguma facilidade do cargo para conseguir pegar. O exemplo clássico é esse: um funcionário que tem a chave mestra do prédio. Ele só tem essa chave por causa da função, né? Aí ele usa essa chave para entrar numa sala e pegar um computador. A posição dele virou a ferramenta do crime. Agora a gente vai entrar num terreno que, olha, confunde muita gente. É uma das distinções mais importantes nesse tema todo. Qual é a diferença, afinal, entre concussão e corrupção passiva? Na concussão, a palavra mágica, ou melhor, a palavra trágica, é exigir. É isso. Não é um pedido, é uma ordem. Existe uma imposição, uma pressão, às vezes até uma ameaça ali nas entrelinhas. O funcionário público não está pedindo um favor, ele está mandando. A pessoa do outro lado se sente encurralada, coagida mesmo. E olha que interessante, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já bateu o martelo nisso. O crime acontece no exato momento da exigência. Não precisa nem o dinheiro ou a vantagem ser entregue, sabia? Só o ato de exigir, de intimidar para conseguir algo, já configurou o crime. O estrago já foi feito. Agora vamos para o outro lado da moeda, a corrupção passiva. Presta atenção em como os verbos mudam completamente o cenário. Aqui, a gente tem solicitar ou receber. Percebe a diferença? A vibe aqui não é de imposição, é mais um acordo, uma negociação por debaixo dos panos. Então, para resumir, e não ter mais dúvida, a grande diferença está no verbo. Concussão é exigir, é um ato de força, de coação. Já a corrupção passiva é solicitar ou receber. É uma transação, um negócio. Pensa assim, de um lado, intimidação. Do outro, uma troca de favores. É a diferença entre alguém te obrigar a fazer algo e alguém te propor um acordo. Ok, agora vamos sair um pouco dessa história de ganho financeiro, de grana envolvida. Vamos falar de prevaricação. Aqui, a motivação por trás do crime é outra, completamente diferente. O que é prevaricar, então? É basicamente quando o funcionário público deixa na gaveta, sabe? Ele atrasa um processo de propósito, ou deixa de fazer o que era para fazer, ou até faz algo contra a lei. Mas o ponto é, ele não faz isso por dinheiro.
Ele faz para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Sei lá, para ajudar um amigo, para ferrar um desafeto, ou às vezes até por preguiça. Então, o coração da prevaricação é a motivação, é o porquê. O que move o agente público aqui não é a grana, é algo pessoal. É a vontade de beneficiar alguém, de prejudicar o outro, ou simplesmente de não ter trabalho. No fim das contas, é trocar o dever público por um capricho pessoal. Bom, depois de passar por todos esses crimes, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Por que é tão importante, tão vital, que a gente combata essas atitudes? Se a gente for parar para pensar, o que liga todos esses crimes, peculato, concussão, corrupção, prevaricação, é a mesma coisa, a traição da função pública. A função, que existe para servir o coletivo, acaba sendo usada para um benefício privado de uma pessoa só. Cada vez que isso acontece, é um tijolinho que se tira da base de confiança que a gente tem nas nossas instituições. E isso nos leva à grande lição, talvez. A confiança do público não é um direito que vem com o cargo. Pelo contrário, é um dever. Um dever que precisa ser mantido com cada decisão, com cada ato, todos os dias. E para fechar, fica uma reflexão. Conhecer esses limites não serve só para proteger a sociedade de maus funcionários. Serve também para proteger o próprio servidor público. É dar a ele uma bússola, um guia, para ele poder navegar suas responsabilidades e proteger não só a própria carreira, mas a integridade de toda a instituição que ele representa. Faz sentido, né?